Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre metodologia de estudo, metodologia de resolução de questões, velocidade de leitura e alguns outros assuntos. Esse vídeo é muito importante, tem conteúdo muito relevante. Fica comigo até o final. Olá, meus amigos. Esse vídeo é voltado a responder as perguntas mais recorrentes que eu recebo dos alunos relativo a esses assuntos que eu mencionei na abertura. Velocidade de leitura, metodologia de resolução de exercícios, metodologia de estudo, enfim. Na verdade, foi um só aluno que me mandou um combo de perguntas e eu estou aproveitando aqui para fazer uma pequena aula a respeito de como se estuda para concurso público e uma pequena aula a respeito de como é a minha orientação, como é que é a minha filosofia de trabalho com os alunos. A primeira pergunta foi em relação às questões exemplificativas que aparecem no curso do material didático, né? Os professores dos principais cursinhos, eles geralmente põem os tópicos de teoria e entre os tópicos eles põem uma ou duas questões exemplificativas que têm o objetivo de fazer de dar para o aluno um exemplo de como aquilo é cobrado no concurso e também serve para o aluno fazer um cheque. É um momento de checar se o aluno entendeu aquilo que o professor acabou de explicar. De maneira que se o aluno acertar a questão, significa que tem uma grande probabilidade dele ter entendido corretamente, interpretado corretamente as informações. Se por acaso ele não acertar a questão, pode ser que ele tenha deixado de entender alguma coisa, mas no momento que ele percebeu o erro, aí sim a questão exemplificativa vai corrigir o engano que o aluno teve. E a pergunta do aluno foi o seguinte: se, essas questões elas devem ser computadas para efeito de mensuração de desempenho. Olha, pode computar, pode não computar, porque a quantidade de questões exemplificativas geralmente é pequena em relação ao todo que aparece nas apostilas, né? Então, 5 questões a mais, 5 questões a menos, 6 a mais, 6 a menos, não vai alterar tanto o percentual de acertos. Como é fácil indicar lá no sistema, né, no sistema que eu uso para orientar os alunos, eu peço sempre que o aluno, quanto mais informações registrar, melhor. Tá bom? Vamos aproveitar esse tema e já adiantar a resposta de outra pergunta, falar sobre a metodologia que eu uso na maior parte dos casos para os alunos que estão começando a preparação e ainda não têm a prova marcada, que é a metodologia de estudo tradicional. O que é isso? É a leitura teórica com a resolução de algumas questões exemplificativas e a resolução de exercícios. Eu conduzo essa metodologia de acordo com a filosofia da repetição espaçada. Existe uma técnica de memorização, que é a técnica da repetição espaçada, que consiste na repetição daquele assunto ao longo do tempo, um pouquinho de cada vez. É basicamente a mesma coisa, a mesma ideia do sistema de revisão 24/7/30. Como é que eu faço isso com o aluno? Eu conduzo essas revisões, eu estabeleço tarefas de revisões, mas revisões por exercícios, usando os exercícios da apostila. Eu vou explicar por quê. Então, o aluno vai ter um primeiro momento onde eu vou passar tarefas de leitura teórica para ele só ler a teoria. Depois de lido ou estudado o conteúdo teórico da apostila, eu vou passar logo no dia seguinte uma tarefa curta de resolução de exercícios para ele resolver alguns exercícios da apostila, não todos. Por que não todos? Porque senão não sobra questões para ele fazer nas ocasiões seguintes, né? A gente vai fazer um pouquinho, e não todos também, porque a gente tem um determinado limite de saturação, né? Não necessariamente a gente vai fazer aquela pregada de exercício, aquele monte de exercício, não necessariamente vai ser um estudo produtivo e eficiente. É bem mais produtivo a gente diminuir a quantidade e espalhar esses exercícios ao longo do tempo, de maneira que o cérebro ele vai acabar reconhecendo que aquele assunto está se repetindo ali ao longo do tempo, e então ele vai dar uma relevância maior para aquele tema que está sendo estudado. E
Também por que eu faço isso com as questões das apostilas? Por que eu não mando o aluno fazer todas as questões da apostila no primeiro dia e nos dias seguintes eu mando o sistema, o aluno fazer o sistema de questões? Pelo simples motivo, as questões da apostila elas foram previamente filtradas pelo professor, o professor da matéria. Então o professor pega as questões que são mais didáticas. As questões que caem no concurso público, elas não necessariamente, nem todas, talvez a menor parte, elas conseguem cumprir o propósito de fazer o aluno entender a matéria. Né? Então tem algumas questões que elas são mais didáticas, outras menos didáticas. Se eu jogar o aluno iniciante, está vendo a matéria pela primeira vez, logo por sistema de questões ou por algum site de questões, existe uma grande probabilidade do aluno desaprender, né, de não aprender ou aprender errado. Né? Tem a questão dos comentários, que nas apostilas os comentários são muito mais completos, são mais didáticos, enfim. Então, a minha metodologia para o estudo tradicional, deixando bem claro, o aluno passa por diversas fases ao longo da preparação. Então, o aluno está começando a estudar para concurso público, não tem prova marcada, é esse o método. Eu passo, na maior parte dos casos, eu passo a leitura teórica, terminou a leitura teórica, no dia seguinte o aluno vai fazer um pouquinho de exercício da apostila, alguns dias depois, uma semana depois ou 2 semanas depois, mais um pouquinho de exercício da mesma apostila, e um pouco tempo depois, 1 mês depois ou 2 meses depois, mais um tantinho. Eu costumo orientar o aluno fazer 1/3 das questões. Então são 3 ocasiões, então em cada momento ele vai fazer 1/3, com o seguinte cuidado. Eu peço para o aluno não seguir a sequência das questões, porque pode ser que alguns temas sejam abordados só nas primeiras questões, não sejam abordados nas últimas. Fazendo as questões aleatoriamente, o aluno está sempre entrando em contato nessas 3 ocasiões com quase todos os conteúdos que foram abordados ali naquela aula. Então, a metodologia que eu uso é essa. Com isso, eu respondi a segunda pergunta do aluno, que foi a seguinte: ele perguntou se deveria computar as questões das apostilas e do site de questões no desempenho. Sim, vai computar com esse detalhe, né? As questões do site de questões dificilmente eu passo para o aluno que está começando. A terceira pergunta foi a respeito do estudo de contabilidade. O Estratégia Concursos, que é o material base que eu uso para orientar os alunos, ele tem vários professores de contabilidade, mas tem 2 que fazem as apostilas, que é o professor Gilmar Possati, que tem uma pegada ali um pouco mais didática, ele costuma pegar menos pesado ali em relação à densidade da informação em cada apostila, e tem o professor Luciano Rosa e Júlio Cardoso, que fazem a apostila juntos. Esse curso já é um curso mais denso em informação, já é um curso mais pesado, de acordo com o feedback dos alunos, e eu mesmo também já estudei pelo curso desses professores na época que eu estudava para concurso. Eu costumo passar um e outro professor, dependendo do perfil do aluno. Se o aluno fizer um concurso que a gente espera que a contabilidade venha mais básica ou venha menos difícil, eu costumo passar o professor Gilmar Possati. Também pode acontecer de o aluno estar numa situação em que ele vai ter bastante tempo para estudar e ele vai poder pegar os 2 cursos, o curso do Gilmar Possati e o curso do professor Luciano Rosa e o Júlio Cardoso. Então, nessa situação de ele poder ter tempo para pegar os 2 cursos, é muito saudável a gente estudar, principalmente uma matéria complexa como contabilidade. É muito saudável a gente estudar por 2 fontes, por mais de uma fonte, né? A gente vai ver 2 didáticas diferentes. Então, nessa situação, eu passo o professor Possati também, por conta da disponibilidade de tempo. O aluno vai poder ver os 2 cursos. Em outros casos, eu passo direto o curso do professor Luciano Rosa e Júlio Cardoso. Então, muitas vezes, o Estratégia Concursos publica um pacote somente com um professor dando aula de contabilidade, às vezes é o Gilmar Possati,
às vezes é o Luciano Rosa com o Júlio Cardoso, e ao longo do curso ele enxerta mais uma opção. Então ele coloca ou um ou outro, né? E muitas vezes o aluno fica confuso. Nas minhas orientações de estudo, eu sempre ponho lá qual é o professor que o aluno deve seguir. Quando eu não ponho nada, eu aviso o aluno qual ele deve seguir. Geralmente eu especifico quando é o curso do professor Possati, que é o curso menos frequente que eu passo para os alunos. Então, nessa situação, só tinha o curso do professor Possati, aí estava lá descrito na meta, né, na tarefa, que era o curso do professor Possati, aí o aluno ficou com dúvida. É porque se aparecer outro curso de contabilidade, ele vai continuar seguindo o curso do professor Possati. A quarta pergunta é a respeito das metas e das tarefas que eu passo. Nesse caso aqui, o aluno perguntou sobre as tarefas de estudo teórico. O aluno viu lá uma determinada tarefa de 2 horas para ele estudar uma determinada apostila, e ele perguntou se ele tem que matar a apostila inteira naquelas 2 horas. Não, é impossível matar qualquer apostila de qualquer conteúdo para qualquer concurso em 2 horas, a não ser aquelas apostilas mais resumidas, né, o passo estratégico, mas uma apostila tradicional não tem condição. Como é que eu passo essas tarefas? Eu pego a apostila, faço uma estimativa de em quanto tempo, em quantas horas o aluno conseguiria fazer aquela leitura teórica toda e divido em metas de 1 hora, em metas de 2 horas, em metas de 1 hora e meia, em metas de meia hora, até dar o total de tempo em que eu estabeleci para o aluno ler. Pode ser que o aluno precise de mais metas? Pode ser. Nesse caso aí tem uma opção para o aluno pedir mais metas de leitura teórica para ele terminar o conteúdo. Mas também o contrário pode acontecer. Pode acontecer que o aluno supere as expectativas e termine a leitura teórica em menos tempo do que o total previsto. Eu estabeleci 3 tarefas de 2 horas cada, e ele acabou fazendo só em 2 tarefas. Fez uma tarefa de leitura teórica hoje, 2 horas, outra tarefa de leitura teórica amanhã, 2 horas também, e amanhã mesmo ele termina, não precisa de uma terceira tarefa. Aí nesse caso, também a terceira tarefa ela é automaticamente cancelada. A quinta pergunta é a respeito da velocidade de leitura. Ele perguntou quanto tempo em média, quantas páginas por hora, geralmente os alunos levam ou devem se levar para ler a teoria, fazer resumo e fazer as questões. Bom, primeiramente, eu não passo atividades de elaboração de resumo para os alunos. Não passo. Fazer resumo para concurso público é um grande tiro no pé. Existem ocasiões e momentos e situações em que pode ser útil? Existem, mas em 99% dos casos eu não passo resumo para o aluno. Então, é para fazer exatamente. O estudo do aluno é integralmente orientado nas tarefas. Não é para fazer nada mais, nada menos do que eu passo na descrição de cada atividade. Então, está fazendo resumo e não está escrito lá para fazer resumo, está fazendo errado. Sobre a velocidade de leitura. A velocidade de leitura ela é muito variável, porque ela depende da matéria. Existem matérias que são mais complexas, outras são menos complexas. Tem a questão ainda do aluno ter talvez uma experiência anterior naquela área, que vai tornar o estudo do aluno mais fluido. Tem a questão do horário em que o aluno vai estudar, se ele vai estar cansado já depois de um dia inteiro de trabalho, ou se ele vai estar estudando de manhã, já novo, acabou de acordar. Tem a questão da experiência do aluno, se o aluno já está estudando para concurso há um tempo, ou se ele está começando. Tem muitas coisas que influenciam na velocidade de leitura. Então, eu não estabeleço uma regra, eu não tenho assim um número mágico, porque o mesmo aluno, em várias situações, ele vai variar bastante a velocidade de leitura dele. Ah, Felipe, mas você não tem um número para a gente se basear, para a gente basear a nossa velocidade, o nosso ritmo?
12 páginas por hora de leitura, não é exercício. Atividade de exercício eu passo à parte, em outro tipo de tarefa, da forma que eu expliquei anteriormente. Então, 12 páginas por hora é uma boa meta a se perseguir. Não significa que você vai ter que cumprir aquilo ali exatamente, ou se você fizer mais rápido está errado, se fizer mais devagar está errado, não. É só um parâmetro que pode, enfim, para nortear o seu estudo, mas pode ser que em determinadas situações, ou em determinados tópicos sejam mais complexos, matérias que sejam mais complexas, você faça metade disso, ou menos, ou matérias muito fáceis, tipo atualidades, pode ser que você faça o dobro disso, entendeu? Então, é muito... não existe uma regra. Existe esse parâmetro, que é de 12 páginas por hora, que é um bom parâmetro para você se nortear. A sexta pergunta é quando resolver questões. E essa pergunta já foi respondida quando eu comentei ali da minha metodologia, a metodologia que eu uso da maneira tradicional. Sétima pergunta. O aluno está perguntando se pode tirar férias. Ele mal começou a estudar, ele já quer tirar férias. Essa pergunta ela demandaria um vídeo exclusivo só para falar disso. Porque a atividade intelectual demanda períodos de descanso. Mas isso aí é um assunto que tende a se estender bastante para eu explicar o funcionamento da nossa memorização, o funcionamento do nosso aprendizado. Mas pode tirar férias sim, se não forem férias muito longas, se a prova não tiver marcada, pode tirar um período ali de férias, de alguns dias, sem estudo. Aí, nessa situação, ele está falando se ele pode estudar durante as férias usando tais e tais materiais, fazendo simulados e baterias de exercício. Mais uma vez, eu sou um profissional na preparação de estudo para concurso público. Eu já aprovei inúmeras pessoas, tive inúmeros alunos aprovados, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, área fiscal, vários cargos. Então eu sei o que eu estou fazendo. Não é para fazer nada além do que eu passei na atividade, na tarefa. Nada mais, nada menos. Combinado? A oitava pergunta é a respeito da videoaula. Eu conversei com o aluno privadamente e mencionei que eu não indico o estudo por videoaula e ele está questionando. Ele aceitou, ele acatou, mas ele está querendo saber mais. Esse é um outro assunto que demanda um vídeo exclusivo para fazer isso. Por que não usar e talvez quando usar, em quais situações usar. É o próximo vídeo que eu vou publicar aqui no canal e você pode ficar atento aqui para não perder. É só se inscrever no canal, ativa as notificações no sininho e se por acaso você for meu aluno, fica tranquilo que eu vou enviar o vídeo lá no meu grupo de alunos. Se por acaso você ainda não é meu aluno, tem um link aqui na descrição do vídeo, você pode deixar seu contato e alguém vai fazer contato com você para que você tenha um acompanhamento profissional na sua preparação para concurso público. A nona pergunta diz respeito ao estudo de inglês. É um aluno que está estudando para o concurso de auditor fiscal do trabalho. Ele está na dúvida, se vai cair em inglês, não vai, pode cair espanhol, perguntou se pode cair as duas matérias juntas. A nossa base para o estudo para concurso público sempre é o edital anterior. E no último edital não caiu em inglês. Significa que não vai cair novamente? Não significa que não vai cair novamente. Mas significa que inglês não é uma matéria prioritária para ser estudada no momento, mesmo que o aluno seja fraco em inglês. Se o aluno está começando a estudar para concurso, ele tem diversas outras matérias que a gente tem certeza que vai cair e ele não sabe nada. O inglês, por mais que ele se considere fraco, ele ainda vai ter ali uma oportunidade. A maior parte das pessoas teve contato com o inglês em algum momento. E o inglês que cai nos concursos públicos costuma ser um inglês mais técnico, mais interpretativo, com vocabulário ligado à área de atuação do cargo. Então não é uma preocupação
imediata. Mais uma vez, se eu não passei a atividade, é porque não é o momento. Não é o momento. Ah, não tem inglês para mim, Felipe. Não é o momento de estudar. Não dá para estudar tudo ao mesmo tempo. Tem que escolher umas matérias para a gente estudar em cada fase. Se inglês não está ali, é porque pode ter certeza, não é o melhor momento para estudar inglês. Pode vir espanhol na prova? Pode vir. Geralmente as provas de concurso ou não vem língua estrangeira, ou vem só inglês, ou permite a opção. Você ou escolhe fazer inglês ou fazer espanhol. Na minha prova da Receita Federal, em 2012, eu pude escolher fazer inglês ou espanhol. Nessa última prova que teve recentemente, nesse ano, não houve essa opção. Então, caiu só em inglês. O que eu acho? Se cair uma língua estrangeira no concurso de FT, tende a repetir a situação da Receita Federal. Cair só em inglês. Ah, então não tem a menor chance de cair espanhol como opção? Não. É só uma questão de probabilidade baseada na minha experiência. Então a probabilidade maior é que não caia, porque no último concurso não caiu, demonstrando que não é uma matéria tão relevante para o exercício do cargo. A segunda probabilidade maior é que caia só em inglês. É uma probabilidade ainda assim relevante. E a probabilidade menor que eu considero é que venha a opção entre escolher inglês ou espanhol. Mas nenhuma delas é impossível. Enfim, a gente vai ter que se preparar para a língua estrangeira quando for o momento adequado. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço a companhia de vocês mais nesse vídeo. Fiquem atentos aqui no canal, que eu ainda vou publicar o vídeo a respeito das videoaulas. Vai ser um vídeo muito completo em relação à informação. Eu vou falar muitas coisas que eu tenho certeza você nunca viu ninguém falando em lugar nenhum. E vai ser um vídeo muito enriquecedor. Tá bom, meus amigos? Também peço para vocês darem a contribuição de vocês para esse vídeo. Deixa o like no vídeo. Pode fazer um comentário a respeito de algum assunto que você quer que eu comente, alguma dúvida a respeito de concurso público. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.